Olá, sexto ano, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. E agora o nosso capítulo que nós iremos estudar é o capítulo 14, aonde vai falar sobre a origem da Grécia Antiga, né? É importante a gente estar estudando, então, esses povos antigos, né, que cultivaram e cultuaram as cidades por onde eles passaram e se estabeleceram. Agora, então, chegou a vez de nós falarmos sobre a Grécia Antiga. A Grécia seríamos a civilização que deu origem a vários aspectos que nós hoje adotamos, né, na nossa civilização brasileira. Bem, na página 52 está falando sobre a origem dos gregos. Bem, os antigos gregos se autodominavam não como gregos, eles se chamavam helenos. Quem os começou a chamar de gregos foi o povo romano, né? Que depois Roma tomou as cidades da Grécia, né? E passou a chamar do povo grego. Mas na verdade eles se autotitulavam, se chamavam helenos. Aqui na página 52 está falando ali sobre o mapinha da Grécia Antiga. Vamos descer aqui um pouquinho, né? A origem dos gregos, aqui. O mapazinho. Aqui, como eu já disse, os antigos gregos se autodenominavam helenos, né? O que deu origem ao território que inicialmente eles viviam, a Elade. Bem, gente, outra coisa que eu gostaria de comentar com vocês é a situação que a Grécia de hoje não tem nada a ver com a primeira Grécia, tá, gente? Ela é bem diferente de como ela se estabeleceu. Claro que tirou para si, assim como a gente tirou sua cultura, eles também, né? Mas é importante que vocês saibam que ela não tem nada a ver culturalmente, assim, hoje, né? Como a Grécia de antigamente. Bem, eu gostaria de falar então que os povos que cultivaram, que deram origem então aos povos helenos, aos povos gregos, foi os jônios, foram os aqueus, os eólios e por último os dórios, tá, gente? Que foi um dos últimos a tomar parte então desse território grego. A Grécia era o seguinte, era uma parte de um território formado por um relevo montanhoso acidentado, cheio de erupções, né? O solo era super árido, isso dificultava muito a capacidade de plantio deles. Havia alguns aspectos que eles conseguiram até fazer uma certa cultivação, mas a grande maioria da economia deles era via mar, porque atrás eram as montanhas, né? Eram os morros acidentados e para frente eram os mares. Então isso facilitou com que eles vivessem do comércio, da navegação também, né? Ao mesmo assim, desenvolveram-se algumas agriculturas agrícolas, como eu já havia mensurado, no caso a oliveira, a pecuária, os cereais, entre outros. É importante destacar também que a Grécia Antiga nunca constituiu um território unificado, ou seja, ela era distribuída por espaços, né? Que cada uma se tornou uma cidade-estado e cada cidade-estado dessa era como se fosse um país dentro de outro país, que hoje a Grécia é um país, mas não era assim, né? Era dividido por Atenas, pela Grécia e as outras cidades ao redor que eram cidades-estados e cada uma tinha então o seu líder que assim o governava, tá? No entanto, com um vasto litoral, a comunicação com os outros povos por meio do mar gerou uma cultura marítima, estabelecendo assim o comércio em algumas regiões, principalmente em Atenas. Tá? Culturalmente, eles eram amantes da sua própria cultura, de serem helênicos, de ter a mesma língua, mas eles viviam então dentro das suas polis, dentro das suas cidades-estados, tá? Aqui na página a formação da Grécia Antiga, né? Que a gente já falou, da onde se originou, né? Como se constituiu, quem foram os povos. Por volta do segundo milênio antes de Cristo, a ilha de Creta formou a civilização cretense ou minoica, devido à influência sobre os gregos, sobre os helênicos. Esse povo está ligado às origens da Grécia Antiga. Os cretenses formaram a talocracia, governo dos mares. Por quê, gente? Porque eles eram de frente para os mares e seu comércio de expansão só podia ser marítimo, né? Bem,
Continuando então. Vamos lá, a formação da Grécia, a gente já falou a agricultura de subsistência deles, como formavam, né? Como eles se chamavam. E esse período vai estar dividido sobre 5 partes. Ele vai estar dividido sobre o período homérico, sobre o pré-homérico, sobre o homérico, sobre o arcaico, o clássico e, por fim, o helênico. Nesse período arcaico, a unificação em torno das cidades-estados, como eu já expliquei, foi possível porque os gregos habitavam nessas regiões independentes e falavam a mesma língua e eles adoravam os mesmos deuses, ou seja, a mesma cultura, como eu já havia mencionado, né? Criando forte sentimento de identidade entre eles. As principais cidades-estados, então, foram as que a gente vai ver e vai falar muito. Tem várias colocações, várias histórias, vários filmes que remontam e falam sobre essas cidades da Grécia, tá? As cidades, então, mais importantes foram Atenas, Argos, Corinto, Esparta, Mégara, Messênia, Mileto, e as quais mais se destacaram, então, foi a famosa Atenas e Esparta, tendo aí vários filmes que falam sobre a sua importância. Bom, aqui a gente vai falar, então, como eu disse para vocês, na divisão do período pré-homérico ou micênico, né, na cidade de Micênia, como a gente tinha visto ali. Deixa eu só centralizar aqui a página para mim poder estar falando com vocês sobre esse período pré-homérico. Ok. Bem, como eu falei para vocês, os primeiros então a chegar nesse espaço, nesse lugar foram os aqueus. Foram um dos primeiros povos a se estabelecer então na Península Balcânica. Chegaram por volta de 1600 e se instalaram em uma região conhecida como Peloponeso. Depois até tem uma guerra que fala, a Guerra do Peloponeso, tá, gente? Tempos depois, outros povos, como os eólios e os jônios, se integraram a essa região e depois, mais tarde, esses povos também foram tomando o espaço e houve eles chegavam para tomar também os seus territórios, apesar deles terem a mesma cultura, deles falarem as mesmas línguas e cultivarem os mesmos deuses, eles também tinham interesse de unificar o seu espaço territorial. E o mais importante deles, o acontecimento dessa grande evasão e espalhando esses povos pelos outros continentes, foi a chegada dos dórios, tá? Esses povos tinham línguas e hábitos, costumes semelhantes, além de fundarem. Só um minutinho para a prof vai colocar aqui. Além de fundarem cidades autônomas e com formação política, social e econômica. O que podemos intitular as cidades-estados, como a prof já falou. E uma dessas cidades era, então, as Micenas, fundadas pelos aqueus por volta de 1500, que foi quando começou, então, essa estrutura da Grécia Antiga. Agora vamos ver, então, no próximo vídeo a gente vai continuar falando do período, então, homérico. Já falamos sobre o período pré-homérico, já falamos como se situou, então, as cidades-estados na Grécia, né? E que a Grécia de hoje não é parecida com a Grécia de antigamente, porque a Grécia era muito pequena e economicamente eles viviam do comércio marítimo, tá certo, gente? Voltamos já já com o próximo vídeo.